Mere, mere, ossanha mere. Mere, mere, ossanha mere. Mere, mere é um Giobenã. Mere, mere é um Giobenã. É um gia mere, ossanha e. É um gia mere, ossanha e. Mere, mere, eu mere. Mere, mere, ossanha mere. Mere, mere é um Giobenã. Mere, mere é um Giobenã. É um Giamere, ossanha e. É um Giamere, ossanha e. Hoje começamos diferente o nosso programa Encantos, pedindo ao Sangue que abençoe as nossas casas, os nossos lares, a nós, com muita alegria, muita felicidade. Hoje vamos falar sobre um pouco das folhas, ou melhor, da cabaça dos segredos. Nosso orixá de culto hoje é o orixá Ossangue. Ossangue é um orixá muito particular. Eu sempre escutei durante a minha iniciação que é um dos orixás que mais se cultua. Tudo no candomblé começa com esse orixá, pois é dito Koseuê, Kose-orixá. Sem folha não há orixá. Ossangue é um orixá que ele tem os segredos das folhas. Então, a cabaça dos segredos pertence a ele. E essa cabaça fica no alto de uma árvore. Então, vamos começar contando algumas histórias. Ossangue, que tem o seu encantado, que tem uma energia oculta, que relata tudo que está acontecendo no planeta, diz a Ossangue os segredos dessas folhas, o segredo da flora, da fauna. E aí Ossangue foi se aprofundando por gostar de morar na floresta, no alto da floresta, um local meio deserto. Ossangue não é um orixá que gosta de movimento, de gritos, de pessoas. Então ele se afasta e se hospeda, seu habitat natural é no meio da floresta. Um dia, Olodumare chama Ossangue e pede ao Ossangue que retire algumas folhas da natureza, algumas plantas, para plantar uma nova floresta. E na hora que Ossangue vai caminhando com Olodumare, Olodumare, eu queria que tirasse essa planta daqui. Ossangue, mas meu senhor, essa planta é que cuida a febre. As pessoas, quando estão enfermas, usam essa planta. Essa não pode ser retirada. Andam mais um pouco, vem mais uma folha, e aí, então tiremos essa. Não, 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 não. Essa é para quem tem dor de cabeça. E assim foi folha por folha, e Ossangue não abria mão de nenhuma folha. Olodumare percebeu que Ossangue era muito conhecedor das folhas, e como os pedidos ao Olodumare era feito com muitas pessoas enfermas, ele deu essa responsabilidade de Ossangue cuidar da cura. Por quê? As folhas, elas tratam e curam as pessoas. Tratar é uma coisa, curar é outra. O que eu falo normalmente para os meus fiéis? Hoje é notório que não existe só a doença física, existe uma doença além do corpo. E as folhas podem nos beneficiar com a cura dessa doença, que pode ser tanto física, como pode ser espiritual, pode ser mental. Existem várias doenças que podem ser tratadas, e o orixá predestinado a cuidar disso é Ossangue. Então Ossangue vai se tornando um orixá importante para o planeta, para as pessoas. E dentro do culto, nós vamos lembrar que no programa anterior eu falei que
Oxóssi adentrou a floresta sem autorização e Ossanha fez um encantamento, fazendo com que Oxóssi ficasse preso às matas, dentro da floresta. Os orixás, ao verem isso, determinaram que Ossanha tinha muito poder nas mãos dele. E aí há algumas lendas que chegam ao mesmo final. Eu vou contar duas delas que eu gosto. Os orixás se reuniram e resolveram dividir o poder das folhas, uma vez que Ossanha era detentor de todas as folhas. Oiá, Inhaçã, resolveu então, com vendaval, espalhar as folhas no planeta. Cada orixá, no momento que estavam se espalhando as folhas, foi catando a sua folha. Ossanha tentou de maneira ágil controlar essas folhas, o que não foi possível. E assim nós temos hoje a divisão das folhas para determinados orixás. Mas há um outro mito muito interessante nesse aspecto, que chega mais ou menos à mesma coisa. Vamos lá. Inhaçã tinha um filho enfermo, estava com um filho doente e precisava curá-lo. Aí ela foi se consultar com Ossanha. Chegando na casa de Ossanha, havia uma fila muito grande de muitas pessoas para se consultar com ele. Ela foi esperando, o filho dela doente. E aí ela foi ficando nervosa e fez uma tempestade, um vendaval, para que ela pudesse catar a folha sagrada que resolveria a saúde do filho. Neste momento, Ossanha, ao ver aquele vendaval e as folhas se espalhando, ele começa a gritar: Assaô, Assaô, eu. E todos os orixás percebem que as folhas saíram do domínio dele. E cada um vai e cata um pouco das suas folhas. Mas Ossanha sobe no alto daquela árvore e segura a cabaça dos segredos, para que ninguém dominasse os segredos das folhas. Muito triste, Ossanha vai se conversar com Deus, com Olodumare, e fala que, de maneira injusta, Inhaçã, Oiá, separou as folhas e ele perdeu o poder das folhas. Olodumare, muito inteligente, resolve a questão da seguinte maneira: não, Ossanha, você continua dono de todas as folhas. E, principalmente, você vai continuar com os segredos das folhas. A cabaça dos segredos é sua. E cada orixá que catou a sua folha vai responder por aquela folha que ele catou. Por isso, hoje, no culto, nós temos uma variedade de folhas e que precisam ser utilizadas. Quando eu escolhi trazer a minha casa religiosa para Mongaguá, um dos motivos foi a quantidade de folhas que nós temos aqui na natureza. Logicamente que há 15 anos atrás havia muito mais fartura do que hoje. As matas aqui foram diminuídas, né? As pessoas começaram a construir suas residências. E aí eu me vejo na minha chácara, hoje, a necessidade de ter várias plantas dentro do meu terreno, dentro da casa de Odé, para que eu possa cultuar os orixás na minha casa. Algumas coisas interessantes nós vemos aqui nessa mesa. Eu trouxe aqui um pouquinho de cada coisa e algumas eu gostaria de conversar com vocês, né? Quando você anda pela cidade de Mongaguá, você vê muito Ojuorô, muito colônia, e aqui eu chamo atenção especial para colônia. Colônia é esta planta que está aqui. As pessoas associam a esta, que é lírio. Uma coisa é o lírio,
Outra coisa é a colônia. Mas nós temos capeba, nós temos iroco, nós temos berujá, nós temos muitas folhas para nos ajudar. Nós temos aqui a quebra-demanda. Eu vejo que muitas casas religiosas vendem isso como abre-caminho. Preste atenção, isso é quebra-demanda. Aqui secou porque o dia está calor. Esta aqui é a verdadeira abre-caminho. Ela dá nas árvores como se fosse um parasita. Tá? Então ela sobrevive da outra árvore. E aí você tem o verdadeiro abre-caminho. A folha é um segredo muito importante para nós. É muito necessário. Não existe orixá sem folha. E as folhas, esses segredos dados por Ossanha, controlados, que nos permitiram com que nós pudéssemos nos iniciar em orixá e assim nos transformamos em morada dos orixás. Por quê? Quando nós nos iniciamos para o candomblé, ou nos iniciamos ao culto do orixá, são feitos atos litúrgicos onde o nosso corpo se transforma a morada do nosso orixá. Isso só foi permitido porque o sangue nos permitiu através dos segredos das folhas. Então, já deu para perceber que nada se faz no culto aos orixás sem as folhas sagradas. Mas como coletá-las? Como podemos fazer? Não é simplesmente adentrar na mata, catar a sua folha e ir embora. Não. Existe um ritual. Veja bem, tem determinado horário que a folha pode ser de um orixá. E determinado horário ela passa a ser de outro orixá. Então, quem vai adentrar na mata para catar a folha tem que ter conhecimento da folha, tem que ter conhecimento do local, tem que ter a permissão para entrar no local. Então, o que nós aconselhamos? Nós sempre aconselhamos, quando as pessoas vão adentrar na mata para catar folha, para o culto do orixá, levar uma cachaça e colocar uma cachaça na terra, jogar na terra, direto, pedindo permissão para adentrar na mata. Leve junto uma farofa, né? Farinha, mel, para Ossanha, coloque uma farofa para Ossanha e peça autorização para adentrar. Eu sou muito exigente com as pessoas, seja meus filhos ou quem for coletar as folhas, porque nós não vivemos sem essas folhas. O nosso culto é o culto da natureza. Então eu não concordo que quem adentre na mata para tirar folha mate a árvore, retire a raiz da árvore, retire a folha na sua totalidade, prejudicando a natureza. Porque o Ossanha, ele não gosta que prejudiquem a natureza. Ele não gosta que se tire mais do que você precisa. Então, quando for catar a sua folha para fazer o seu banho, para fazer o seu culto, cate estritamente o necessário. Lembrando que a mesma folha que cura, ela também pode virar a doença. Recentemente eu ensinei um parente meu a defumar a casa com 7 folhas de louro. Por sorte dele ou por azar, eu estava no local na hora que ele foi defumar. Ele pegou uma penca de folha de louro e colocou para defumação na sua casa, acreditando que se 7 folhas de louro vai aumentar a minha clientela no comércio, muitas folhas de louro vai triplicar o tamanho de clientes na minha loja. E não é assim que funciona. O excesso também pode virar o veneno e nada acontecer. Mas eu tenho restrições a ensinar as pessoas a tomarem banhos de folha? Não, eu não tenho. Eu ensino. Agora, muitos dos meus consulentes me falam: ô meu pai, por que quando eu tomo banho na casa religiosa é diferente da minha casa? Simples, cada folha que você vê tem a sua reza, tem o seu procedimento litúrgico.
Quando você quina uma folha na sua residência, você não passou pelo procedimento litúrgico como nós que estudamos para isso. Ela vai lhe ajudar, mas você não absorve a potencialidade da folha como nós, dentro de uma casa religiosa, podemos fazer, desde que a pessoa tenha estudado para isso. Costumamos dizer que no culto afro-religioso, eu sempre escutei meus mais velhos falarem, é uma faculdade que nós nunca terminamos. É uma faculdade que você nunca se forma. Cada dia a gente aprende algo novo. Cada dia estamos prontos para algo novo. Minha mãe costumava dizer: "Ô meu filho, eu sei o suficiente para levar minha casa de axé, mas sempre eu quero aprender mais. O suficiente ainda não é tudo." Mas como fazer também para adentrar? Veja, por que a gente ensina que para adentrar na mata você tem que pedir autorização? Existe um mito muito lindo que fala sobre isso. Na realidade, é um mito que envolve Oxóssi e Ossanha. Oxóssi, caçador, com caças fartas, pedia aos povos para levarem as caças no mercado para comercialização. E aí era muito longo, muito longe, muito difícil o caminho ao mercado. Para facilitar, Oxóssi ensinou um caminho por dentro da mata. E aí as pessoas começaram a adentrar na mata para chegar ao mercado. Atravessavam a mata fechada para levar suas caças, os seus balaios de caça ao mercado. A primeira vez Ossanha não se incomodou, a segunda vez não se incomodou, e como começou a ser constante e não foi pedida autorização, Ossanha resolveu tomar uma atitude. Ele se encanta e se transforma num ajapá. Um ajapá é um cágado, uma tartaruga de terra. Ele adentra numa árvore, né? E começa a emitir um som no momento que as pessoas estavam passando com as caças, né? Para serem comercializadas no mercado. As pessoas, ao escutar o som, associaram aos espíritos dos antepassados, aos espíritos de eguns, de mortos, e largaram tudo na mata e saíram correndo, voltando para a cidade. E foram falar para Oxóssi: "Olha, Oxóssi, tem egum lá na mata, não dá para a gente ir e não sei o quê." Oxóssi foi se consultar com Urumilá, e Urumilá de cara já falou: "Mas, Oxóssi, como que você manda o povo atravessar a mata sem pedir autorização para Ossanha? É Ossanha que não está deixando o povo passar." Oxóssi se esconde na mata e mais uma vez os povos foram passando e ele viu a transformação de Ossanha, ele viu Ossanha impedindo. E aí ele gentilmente conversou com Ossanha e pediu desculpa por ter adentrado na floresta de Ossanha sem permissão. E assim foi resolvido. Então é importantíssimo para que nós, quando formos coletar, pegar algumas folhas, pedirmos autorização ao Ossanha, para que outras energias não atrapalhem o nosso culto. Aí eu me lembro quando eu comecei na macumba, comecei a frequentar casas religiosas de candomblé e me levaram para coletar folhas. E aí me ensinaram: olha, quando você for catar folha, você leve um acaçá, você leve isso, você leve aquilo, para pedir autorização para o sangue. E uma das coisas que me pediram a fazer é que na entrada da mata eu acendesse uma vela. A gente vai estudando e um dia eu vejo que num canto há uma cantiga de Ossanha
que diz que nós nunca vamos levar fogo para a mata, que o sangue não gosta de fogo na mata, que o sangue não gosta de faca na mata, que é prejudicial. Mas eu havia aprendido a levar aquela vela, e acender aquela vela na entrada da mata, eu estaria levando fogo. Então, na minha casa, a partir do momento que eu aprendi, que eu percebi isso, eu não falo para os meus filhos hoje em levarem velas, acenderem velas em mata. E não é com medo de pegar fogo, porque eu sempre fui muito sensato, eu sempre limpei a região, tirei as folhas secas para ter a certeza que eu não estaria botando fogo na mata. Mas hoje eu não levo. E a reza é Agemaína parada, Agemaína paradae, Agemaína parada, Agemaína paradae. Essa cantiga diz que não se deve levar fogo para a mata. Mas isso é na minha casa. Converse com seu zelador a respeito e é bom abrir um diálogo, chegar numa conclusão. Eu acho importante não acender essa vela. Vamos seguir? Ossan é um orixá raro, difícil de lidar, difícil de cultuar. Na sua simbologia, na sua ferramenta, existe um pássaro sagrado simbólico. Esse pássaro é invisível. Esse pássaro conversa com Ossan e explica tudo o que está acontecendo no mundo da Ossan. Entendeu? Ossan tem irmãos que também têm essa função. E aí, nós somos orientados ao culto pelos nossos ancestrais a levar uma oferenda, que eu falei aqui, farinha, mel. Para Ossan, a gente ainda põe fumo de corda. Quando eu adentrei para a religião, a gente falava padê, um padê de mel com fumo de corda. Hoje, muitos criticam. Não, mas padê não é isso. Né? O nome correto disso é miá-miá. Bem, eu não sou mais do que os meus antepassados. Foram eles que deixaram os segredos para nós. Então, eu continuo tratando com os nomes deixados antigamente. Mas sabemos que eu peço permissão, licença, dizendo agô. Mesmo com o africano falando que agô não é licença, mas foi isso que foi nos passados dos nossos ancestrais e fizeram com que o candomblé sobrevivesse até o tempo de hoje. Então eu respeito o conhecimento dos novos africanos que estão vindo para o Brasil, novos sacerdotes, mas eu acho e tenho a convicção que nós temos que respeitar aquilo que não foi deixado pelos nossos ancestrais. Então, na minha casa, eu despacho Exu. Por mais que eu saiba que o termo despachar, a tradução despachar Exu, não é correta, foi equivocada, eu não posso mudar. As pessoas falam, hoje eu vejo vários vídeos que é errado jogar o padê do Exu, ou o miau-miau do Exu, ou a farofa do Exu na rua. E isso não é culto a Exu. Se não é culto a Exu, não foi isso que eu presenciei quando eu inaugurei a minha casa. Quando eu fiz o primeiro barco de Iaôs na minha casa, e barco de Iaôs é quando você tem mais de uma pessoa para se iniciar no orixá. A pessoa que não é iniciada do orixá chama-se Abiã. O iniciado no orixá, primeiramente, ele chama Iaô. E foi o meu primeiro barco de Iaô. Esses Iaôs eram de outras casas religiosas. Eles eram abiãs de outras casas religiosas e acabaram gostando do meu jeito de lidar e vieram para minha casa. O zelador da casa de um desses Iaôs não gostou. No dia que ia ter a saída do Iaô, ele, em 2 carros, vieram para o meu axé para
de uma maneira mágica, impedir a saída do Iaô. No sentido que o Iaô tem que dizer, o orixá do Iaô tem que dar o Uruncó, que é o nome dele. E eles trouxeram um feitiço para que isso não acontecesse. Mas veja bem, eu segui todo o ritual que foi me passado pelos ancestrais, que muita gente está criticando hoje. E aí, esse zelador parou na rua da minha casa, que não era a rua que tem hoje asfaltada, não, era lama, barro, fossas, canais dos dois lados. Um ônibus perdeu o controle, bateu no carro desse pai de santo, e o carro dele e o carro do filho dele foram parar dentro da vala. O pai de santo saiu da vala, mandou me chamar, me abraçou e falou: olha, meu filho, eu vim para trazer feitiço para sua casa, mas eu vi que a sua casa tem proteção. O Exu lhe protegeu, sua casa tem axé. E ficou esperando o guincho para tirar. Se é certo ou não é certo, como muitos hoje querem criticar, eu não sei, mas atendeu o meu objetivo. Exu não deixou com que o feitiço adentrasse na minha casa religiosa. Vamos ter mais cuidado nas palavras e respeitar o que o nosso irmão faz? Hoje o mundo mudou, a correria existe. Eu via na minha mãe de santo pessoas se iniciando, recolhendo-se para se iniciar, ficando meses recolhido. Hoje é um tal de 10 dias, 15 dias. Tem que ter alguma diferença. Tem que ter porque que as pessoas antigamente que seguiam certos padrões se encantavam no orixá. A possessão do orixá era linda e hoje muita coisa se perdeu. Talvez o mundo corrido não nos permite, como minha irmã de santo de Logum Edé ficou 6 meses dentro de uma casa de axé recolhida para sair de Logum Edé. Não foram 21 dias, nem 14. E principalmente, o que eu não vejo hoje, não criticando meus irmãos, mas pedindo uma reflexão. Eu aprendi que o sangue é um orixá raro e é um por casa de axé. Eu aprendi que Logum Edé é outro orixá que é um somente por casa de axé. Então vamos tomar cuidado, vamos respeitar o que foi nos deixado, porque esse negócio de ter orixá raro em pencas, como eu vejo hoje, eu questiono. Eu acho que há algo errado. Existem casas que parece que não tem pessoas de Oxóssi, que não tem pessoas de Oxum, só querem orixás raros. O candomblé existe, culto aos orixás existe, por causa da união de todos. Todos são essenciais. Não existe um melhor ou pior. Cada um na sua função. Nós não queremos revelar os segredos que são feitos dentro de uma casa de candomblé. Mas algumas coisas foram ditas aqui para aclarar que é o orixá Ossanho. A sua cor, as suas firmas, são brancas rajadas de verde. A sua comida predileta, vocês sempre eu acabo ensinando um ritual dele. Então vamos aprender uma oferenda simples para o sangue, mas de extremo valor, para que você possa prosperar, trabalhar, arranjar um bom emprego, ganhar um melhor financeiramente. Mas confie, porque a essência da magia é a fé que aquilo vai resolver. Aquelas pessoas que já começam, ai, será que isso vai dar certo? Eu já falo, nem comece. Mas veja, você vai precisar de farinha de mandioca grossa, você vai precisar de mel e fumo de corda. E 7 moedas corrente, moeda de qualquer valor. Você vai
misturar um pouco do mel na farinha e vai soltar para aquilo ficar uma farofa, não um purê, nem um mingau, uma farofa solta. Aí você desfia o fumo de corda nessa farofa e mistura. Pega 7 moedas, passe em você e coloque nessa farofa e mistura. Esta farofa, se você for deixar na sua residência por 3 dias, pode colocar num alguidar. Mas se você não for deixar na sua residência, for levar para a mata, for levar para o pé de uma árvore, não leve alguidar para o meio ambiente. Não leve travessas para o meio ambiente. Veja, existem tantas folhas boas que podem servir e a natureza vai utilizar delas com melhores condições. Pega uma folha de mamona grande, põe essa farofa e coloque no pé de uma árvore. Uma parte da folha de banana. Existem. Não é adepto a folha de mamona? Eu não sei, porque a folha de mamona é para os iniciados. Né? Mas tem gente que tem casas de axé que não são adeptas ao uso de folha de mamona. Veja uma folha sagrada dentro do seu axé e coloque essa oferenda em cima desta folha e leve essa folha para a natureza, porque nós cultuamos a natureza e precisamos preservá-la. Que esta oferenda lhe traga muita felicidade e você que você possa alcançar os seus objetivos. Muito obrigado por sua atenção e vamos fazer esse encantamento. Mas veja, toda semana eu falo de um livro. Tem aqui, ao meu lado, o livro do José Beniste, e eu vou dizer que eu tenho tremenda admiração a esse Ogã, a esse autor. Tudo dele é muito bem elaborado. Então, esse é um dos livros dele, mas existem outros tantos. Na minha casa de axé, Orum Ayê é um dos livros dele, que virou como se fosse livro de cabeceira. Então, o meu conselho hoje, As Histórias do Candomblé do Rio de Janeiro, por José Beniste. Boa leitura e até a próxima, se os orixás e Deus assim nos permitirem. Olá, gente! Esqueci de avisar uma coisa importantíssima para vocês. Será realizado esse mês o primeiro encontro dos povos de terreiro aqui na cidade de Mongaguá. Mas não é específico somente para as lideranças religiosas, nem tampouco para as lideranças religiosas só de Mongaguá. Nós já temos inscritos várias pessoas de todas as cidades da Baixada, de São Paulo, de Campinas, de São Bernardo, Grande ABC em peso. Então, anote aí. Vai atrás de um papel e caneta, porque é importante. Primeiro encontro dos povos de terreiro em Mongaguá. Será realizado no dia 24 de setembro, das 10 da manhã às 13h30 da tarde. Neste dia, o tema será como os povos de terreiro enfrentam o racismo. Um tema importante e a produção preta vai falar na nossa casa religiosa. Maiores informações através do Zap 13 99628 2922. Obrigado.